Olá, meu nome é Marcos Holtz, estou aqui para apresentar esse webinar para vocês. Sou vice-presidente de atividades técnicas da Proacústica e, começando aqui, vou apresentar os meus slides. Muito bem, então estamos aqui, mas uma grande honra estar no UIA. Eu me lembro na faculdade de arquitetura quando eu ainda era estudante, né? Era um sonho poder participar de um congresso desse tamanho, né? O maior congresso de arquitetos do mundo. E hoje estamos aqui, né? Com ele no Brasil. Uma grande honra para a Proacústica, estou falando aqui em nome da associação, fazer parte desse grande evento para os arquitetos e poder colaborar de alguma maneira para os arquitetos conhecerem um pouco melhor a questão acústica, né? Principalmente o que está sendo feito aqui no Brasil. Então, a Proacústica é parceira, né, do UIA 2021 Rio Expo, e esse seminário ele faz parte de uma série de webinars, né? Aqui existem algumas empresas da Proacústica, quero agradecer aí a participação das empresas que estão aí expondo, né, na feira. E esse webinar ele faz parte de uma série de webinars que a gente começou a gravar desde o ano passado da Arena do Conhecimento da UIA, né, da UIA Rio Expo. Então, o tema desse webinar vai ser o papel da acústica ambiental no planejamento urbano das grandes cidades. Para isso, eu tenho aqui dois ilustres convidados, que são, além de ilustres convidados, são grandes amigos. Sempre é um prazer estar com eles aqui, estar falando com gente que conhece tanto esse assunto. O Zé Augusto Nepomuceno aqui do lado esquerdo, a figurinha, e no meio ali o Juan Frias. Aqui tem um pouquinho que cada um, a formação de cada um, né? São formações diversas, né? Depois cada um depois pode falar um pouquinho como foi como entrou nesse mundo da acústica, né? O Juan é engenheiro acústico e o Zé Augusto Nepomuceno é arquiteto. Eu também sou arquiteto, então a gente vai ter aqui dois arquitetos e um engenheiro acústico discutindo aí a questão urbana, como os sons, como as pessoas se relacionam com os sons nas cidades, né? Então, antes da gente começar, o Juan vai fazer uma breve apresentação do que ele gostaria de falar, o Zé Augusto também. Eu vou fazer uma breve introdução da Proacústica, né? Qual foi o papel da Proacústica aí na questão ambiental urbana, principalmente aqui em São Paulo, contar um pouco da história até o surgimento da Proacústica surgiu um pouco em função do gerenciamento dos ruídos, né, do gerenciamento da poluição sonora nas cidades. Então, só ilustrando rapidamente, o maior poluidor ambiental, o segundo maior poluidor ambiental no mundo, isso é um dado da OMS, num relatório que saiu em 2011. E o maior vilão ali do ruído ambiental realmente são os carros, né, os veículos movidos à explosão, que é o ruído do tráfego urbano. Essa aqui é uma pirâmide já bem conhecida também, né, que está em vários documentos da Organização Mundial da Saúde, dizendo que é a pirâmide, né? A pirâmide indicando ali como os ruídos podem nos fazer mal, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente se acostuma com os sons, né? O som é uma coisa que a gente se acostuma e não tem problema. Só que ele realmente pode despertar diversos fatores de estresse, né, indicadores de estresse, eles alteram os nossos hormônios, né? Eles modificam a nossa maneira de dormir, né? Nosso ritmo de sono. Ele desperta fatores de risco como pressão alta, colesterol, e desperta doenças também, né? Doenças como insônia, doenças cardiovasculares, e em casos muito extremos, a pessoa, depois de muito tempo exposta a esses ruídos, ela realmente pode vir até ter uma fatalidade. Aí um grafiquinho do lado direito mostra um pouquinho, quanto mais se desenvolve a sociedade, se você tiver uma legislação que gerencia esses ruídos, você tem uma tendência a ter menos impacto na comunidade. Se você não tem uma legislação, a tendência é esse impacto ser muito grande, né? Então, a gente está passando por um grande momento de industrialização aqui no Brasil, de construção de novas residências, então é um momento importante para a gente.
Até bem por que fazer o mapa de ruído, né? O mapa de ruído em si, ele não diz muita coisa, né? Ele não faz muita coisa, ele diz muita coisa, mas não faz. Ele é como se fosse um diagnóstico, né? Uma ferramenta de diagnóstico. Então, você sempre mostra esse grafiquinho para dar mais ou menos uma ideia, né? É como se a cidade tivesse uma doença, uma dor ali, que não sabe direito explicar. Então, você faz um exame para você saber efetivamente o que aconteceu. Então, ali você faz um diagnóstico. O mapa de ruído é como se fosse tirar uma chapa de onde está doendo. Feito o diagnóstico, você vai para o médico e ele diz para você o que deve ser feito, né? Quais intervenções vão ser feitas. E no caso das cidades, são planos de ação. São planos de ação que envolvem mobilidade, que envolvem diversas coisas que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Que ali em cima, no caso do nosso exemplo do osso quebrado, seria um gesso. E o resultado, depois de um tempo, é você realmente conseguir a cura, você conseguir melhorar a situação daquelas pessoas que estão muito expostas ao ruído. Então, a Proacústica surgiu lá em 2010, né? Quando a gente sentia que a gente via vários países elaborando ali suas políticas de ruído para melhorar a situação dessas pessoas que estavam vivendo sob esse grande estresse do excesso de ruído. E o primeiro grupo que surgiu de acústica, o primeiro GT de acústica dentro da Proacústica foi o de ruído ambiental, junto com o de acústica de edifícios. Na época, o Juan era coordenador do Working Group de Acústica de Edifícios, eu fazia parte do Comitê de Acústica Ambiental, e logo a nossa primeira ação urbana foi no INAD de 2012, a gente colocou um sonômetro embaixo do MASP, fizemos um mapa de ruído em tempo real, aí tinha ali uma página na internet explicando o que era um dB, quais os riscos para a saúde. Então, a gente já começou, na verdade, a Proacústica, tentando trazer a consciência a respeito dos problemas, né, que o ruído pode trazer para a vida das pessoas, né. E desde então, uma série de ações foram feitas, né, a gente teve aí, em 2013, eu coloquei essa foto, o Juan Frias está ali no meio, o Juan deve lembrar desse dia, o Juan estava recém-chegado no Brasil, né, Juan? Devia estar uma semana aqui. Isso, faz tempo disso, né? Uns 10 anos, né? Uns 10 anos, 8 anos. Abril 8 anos e pouco. E o Davi ainda está lá, não tinha nem cabelo branco ainda. Mas esse foi um evento muito importante, porque foi um evento que despertou um fato político. Na foto de baixo ali dá para ver Fernanda Bandeira de Mello, que nos ajudou muito na questão do mapa, da elaboração da lei do mapa de ruído. Está o Nicolas, está ali o Aurélio, que fez o mapa de ruído de Fortaleza. É a Adriana Levinsky, que está ali também, né? Eu estou vendo a Adriana ali também, ó. E do lado era a presidente do PSIL, se não me engano, na época. Então, a gente conseguiu trazer vários players do problema, realmente, da questão urbana para esse evento. E esse evento foi a semente que acabou resultando em 3 conferências na Câmara Municipal de São Paulo. A Proacústica promoveu 3 conferências que trouxeram a gente trouxe muitas instituições, trouxemos palestrantes de fora do país, dentro da Câmara Municipal, que acho que o importante é isso, entender que a questão no Brasil ela foi um pouco invertida, né? O Juan vai poder falar um pouco quando ele falar da Europa, porque na Europa é uma demanda que vem do Estado, né? E aqui foi o contrário, a sociedade civil pressionando o Estado para que alguma atitude fosse tomada. Então, foram 3 conferências, e como resultado dessas conferências, foi aprovada a Lei do Ruído. Né? No 2016, a gente teve a aprovação da Lei do Mapa de Ruído de São Paulo. Foi uma lei até um tanto pioneira, assim. Em 2017, fizemos uma grande ação, foi bem interessante, a gente queria, né, o INAD é o International Noise Awareness Day, é o dia que a gente traz aí a consciência para o ruído e faz algumas ações urbanas. Essa foi uma ação que fez bastante sucesso, né, e inclusive acabou sendo divulgada em quase todas as TVs deram. Isso é uma coisa que a gente percebeu, né, se você quer que realmente algo aconteça, né, no meio político, você tem que criar um fato político, né? Criar uma notícia, criar algo que realmente demande uma resposta do poder público. E nesse mesmo dia à noite, a gente teve acabou sendo a capa da Folha de São Paulo, essa imagem. E nesse mesmo dia, a gente teve uma conferência com muitos políticos também. Ali o secretário Natalini, né, era secretário de Verde e Meio Ambiente.
a gente conseguiu um compromisso ali do executivo, né, dentro da sede do Mapaz, de fazer uma regulamentação dessa lei, de como essa lei ia se tornar real, né, como a gente ia trazer para o mundo real o mapa de ruído de São Paulo. No ano seguinte, a gente viu que estava indo muito, realmente, é um processo muito complicado dentro do poder público, as coisas terem um andamento, principalmente quando não existe um departamento específico, né, de acústica dentro da prefeitura. Eles têm várias áreas técnicas, mas eles têm uma certa dificuldade com a questão acústica. Então, a Proacústica deu todo o suporte, fizemos reuniões, o Juan participou comigo de muitas reuniões, né, Juan, dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que depois mudou de nome, virou Secretaria Municipal de Licenciamento, depois voltou para ser Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de novo. Essa foi uma ação que nós fizemos no prédio da Fiesp, onde a gente colocou o Decibeto ali, era o nosso mascote, incomodado com o excesso de ruído na fachada, e nesse mesmo teve uma ação com uma artista que a gente trouxe para fazer umas performances na Avenida Paulista, e a gente apresentou o mapa de ruído de piloto de São Paulo, né? Isso foi também um acordo que a gente fez com a prefeitura, porque eles delimitaram a área, eles precisavam de um apoio para técnico, né? Porque realmente eles não tinham como fazer, nem ferramentas, na verdade. Então, a Proacústica deu um grande apoio aí para a prefeitura para desenvolver esse mapa piloto. E no ano seguinte, foi feito já um plano mais ambicioso, né? Baseado nesse piloto, foi realmente feito um mapa de ruído já, com todos os aprendizados do mapa piloto, foi feito um mapa de ruído da Operação Urbana Centro, incluindo rodoviário e ferroviário, que tem uma ferrovia que passa ali no centro. Ao mesmo tempo, também foi feito um estudo, na época havia um grande desenvolvimento a respeito do Minhocão, do destino que ia ter o Minhocão, né? O Minhocão, ele movimenta a acústica, não é de hoje em São Paulo. Desde muito tempo, o Barin me conta que na época do IPT, o José Augusto talvez lembre disso, que o IPT, na verdade, surgiu em função do Minhocão, né? Foi uma resposta tão grande da população contra os ruídos do Minhocão, que no ano seguinte o IPT criou um departamento de acústica para fazer medições sonoras. E tem fotos do Barin com um sonômetro bem antigo, medindo. Então, o Minhocão está identificado realmente com a questão sonora da cidade de São Paulo, e a gente fez essa ação aí de uma pedalada em cima do Minhocão, teve participação, tem um vídeo que pode ser visto no site da Proacústica contando como foi isso, teve presença de vereadores, do pessoal que está fazendo o projeto de reurbanização do Minhocão e que está em andamento em São Paulo agora. A pandemia atrapalhou um pouco tudo, mas está em andamento esse projeto. Inclusive, mais para frente eu vou mostrar, a gente fez um estudo para a prefeitura a respeito do impacto da remoção dos carros do Minhocão. Então, o mapa de ruído, ele faz parte, como eu já tinha mostrado, de um ciclo, né? Você tem um mapa piloto, onde você testa soluções, faz um mapa de ruído, implementa planos de ação. Esse plano de ação vai ser efetivo ou não, você atualiza os dados de entrada, piloto, mapa de ruído, e você vai sempre atualizando dentro desse círculo, conseguindo ali aprimorar o seu mapa. Ninguém sai logo de cara fazendo um mapa perfeito. Ele sempre vai sendo aprimorado, né? Isso a gente já percebeu através da história de outros países que começaram antes da gente, né? A gente tem histórias de mapas que foram muito mal feitos, né? Mas foram sendo aprimorados, e hoje esses países já conseguiram um bom nível de confiabilidade aí desse diagnóstico. Esse aqui é o mapa do centro, vocês veem que é um mapa já bem maior que o anterior, da Avenida Paulista, ali, que a gente tinha feito do piloto. E aqui tem uma perspectiva, vocês veem que o mapa de ruído, cada cor dessa é um nível sonoro em dB, e toda a cidade é modelada em 3 dimensões para você saber justamente como que nesse cenário complexo o som se propaga, tá? Ali é o Parque Dom Pedro, vocês devem estar, quem mora em São Paulo deve reconhecer até mais ou menos qual que é essa região aí. Para vocês terem uma ideia, o Juan vai falar um pouco dos planos de ação da Espanha, né, Juan? Eu só trouxe aqui um compilado da porcentagem, como se distribuem esses planos de ação. Porque muita gente pensa, nossa, mas não dá para fazer nada a respeito do ruído, né? O ruído está lá, né? Mas dá para fazer. Tanto que está sendo feito. Isso aqui são dados reais do que está acontecendo na Europa, porque existe uma legislação desde 2002 que obriga os países a fazerem seus planos de ação, e 37% dos planos de ação que estão sendo implementados na Europa hoje
são relacionados à modalidade de transporte. 23% uso e ocupação do solo. 16% barreiras acústicas, né? Você trabalha na propagação. E apenas 11% no receptor, que é mais difícil, né? Você ficar fazendo programas de incentivo a janelas acústicas e coisas do tipo. Então, vocês veem que a grande massa de planos de ação se resume ali a modalidade de transporte e uso e ocupação do solo. Então, como a gente está até aqui num congresso de arquitetos e urbanistas, a revisão do plano diretor de São Paulo agora é uma grande oportunidade para que sejam tratados os assuntos do ponto de vista acústico. A Proacústica está inscrita como uma das associações participantes do plano diretor de São Paulo, e a gente vai ter oportunidade aí de trazer aí a questão acústica no planejamento urbano da cidade de São Paulo. Tá? Aqui eu só um pouquinho trouxe para ilustrar o plano do Minhocão que nós fizemos lá. Dá para ver aí o roxo, né? Seria o excesso de ruído que você tem ali do lado direito sem os carros, né? Na nossa estimativa, feita através dessa aplicação aí, em software, a gente conseguiu uma redução de 10 dB nos edifícios. Em termos de sensação sonora, seria como se fosse metade da sensação. Então, só um resumo, né, dos avanços que desde a criação da Proacústica até hoje, né, a Proacústica realmente participou ativamente aí da criação da Lei 16.499, junto com o vereador André Matarazzo e Aurélio Nomura. A lei está em vigor, fez os 2 mapas, piloto e o mapa da região centro, e participou também, junto com a prefeitura, da criação desse decreto regulamentador, né? Isso foi um decreto feito internamente pela prefeitura, já no executivo, então já existe um comitê gestor que está encarregado aí de transformar esse mapa de ruído em realidade. E a respeito também da conscientização, todas essas ações aumentaram bastante a conscientização a respeito do ruído, na cidade, no Brasil em geral. Falar um pouquinho também, porque tendo as conversas, quando eu estava preparando aqui esse webinar, estava falando com o José Augusto, ele queria trazer um enfoque um pouco diferente, né? Porque o som ele também pode ser considerado como um resíduo, né? Que perturba as pessoas e prejudica a saúde, mas ele também pode ser um recurso. Então, a avaliação qualitativa do som é quando você não está só preocupado com o nível sonoro, se está dando 10, 20, 50, 100 dB. Você está preocupado em como as pessoas percebem esse som, né? Então, existe também essa corrente aí dentro da ciência da acústica, que estuda a percepção das pessoas em relação ao ruído, se elas percebem aquilo de maneira positiva ou negativa. Então, a Proacústica até participou de algumas ações, fez um sound walk, onde as pessoas fazem uma caminhada em grupo, foi bem divertido fazer isso, eu tenho uma foto aqui depois da gente, ali todo mundo embaixo do MASP, a gente caminhou pela Avenida Paulista e fizemos uma caracterização do espaço sonoro através de um aplicativo chamado Rush City, que está ali o coraçãozinho ali, Rush City Sound Walk. Formação internacional que teve desse aplicativo. A gente traduziu o aplicativo para o português, então uma tradução da Proacústica. Quem quiser, é bem divertido, você pode conseguir um software aberto, participativo, e aí todos podem fazer as suas caracterizações das suas áreas silenciosas através desse aplicativo. A Proacústica também pretende ajudar, tem uma pesquisadora da Inglaterra, brasileira, lá, que até fez uma pesquisa recentemente para tradução das normas ISO de Soundscape, que é a ciência de estudar justamente o ambiente acústico, como é percebido, experienciado e entendido pelas pessoas dentro de um contexto, né? Então, essas 3 normas vão ser traduzidas para o português, e a gente aí vai estar participando junto com esse grupo nessas traduções. Eu queria mostrar um pouquinho, só para ilustrar como também é um congresso de arquitetura, esse projeto, que é um projeto que começou tem ali de 2012 e terminou em 2016, foram investidos quase 4 milhões de euros para financiar 10 PhDs, né? São 10 doutorados em diversas universidades da Europa, onde o tema era Urban Sound Planning, né? É o planejamento sonoro urbano das cidades. Então, quem quiser tem esse endereço aí, é um trabalho interessantíssimo para quem é arquiteto e gosta, porque ele traz soluções na parte de macro escala, né, da cidade com as grandes infraestruturas, na média escala, onde você tem ali pequenas mudanças de trânsito que você pode fazer, microbarreiras e coisas assim,
E na microescala também, onde você estuda as fachadas e como os quarteirões, os edifícios, né? Você chega até no edifício, como o formato do edifício pode melhorar a qualidade do ambiente sonoro. Aqui é apenas um exemplo desse exemplo de micro mesoescala, com uma barreirinha de apenas 1,20 m de altura, né? 1,20 m com os receptores a 1,5 m, que está colocado ali. Naquela linha preta seria a distribuição sonora sem as barreirinhas, e ali com as linhas coloridas são com 3 tipos de barreirinhas bem pequenas. Você vê que já tem um efeito bem grande de redução sonora, chega ali 8 até 10 dB redução sonora com o uso dessas barreirinhas. Então existem maneiras de reduzir esse som, principalmente nesse caso ali, não é nem para as pessoas que estão dormindo, é para as pessoas que estão andando de bicicleta, para as pessoas que estão caminhando ali, né, para as praças que estão ao redor, para melhorar a criação de áreas silenciosas. Bem, esse aqui é uma breve apresentação que eu queria mostrar para vocês antes de trazer os convidados, apresentar um pouco o trabalho da Proacústica. Quem quiser, esse é o meu e-mail e tem o site da Proacústica, tem muita informação lá. Então, eu queria agora abrir para os 2 convidados. Não sei, o Juan talvez possa começar e depois o José Augusto. Juan, a apresentação é toda tua. Oi, Marcos, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, nomes tão ilustres da acústica brasileira. E muito obrigado também à associação, né, por brindar essa oportunidade de poder falar de acústica em um evento tão importante como o IA Expo, né? Então eu queria falar um pouco em relação as implicações arquitetônicas e urbanísticas que tem os planos de ação, né? Como o Marcos falou, já apresentou parte em relação ao mapa de ruído, né? Muitas vezes parece que ficamos focando no mapa, mas o mapa não é mais que o que ele falou, um diagnóstico, né? E onde realmente vem a batalha, a luta, é na tentativa de controlar o ruído, né, de fazer as cidades mais habitáveis desde o ponto de vista acústico, né. Então, eu queria apresentar, né, um pouco minha experiência, né, a experiência de vários países da Europa, como que se estão fazendo as coisas, né, porque às vezes parece uma coisa um pouco abstrata, falar, como que faço um plano de ação, né, contra o ruído, né. Aqui temos, achei na internet agora, aqui meus vizinhos de Madrid que estão reclamando do barulho agora, por conta do lazer noturno, coloquei a foto aqui que está na frente da prefeitura. Uma coisa assim, né, que isso aqui já começa com informação sobre o mapeamento e os planos de ação da cidade de Madrid, que é minha cidade, né. Uma coisa que chama assim a atenção são as áreas acústicas, né. Se você vê as áreas acústicas da cidade de São Paulo, tem 40 classes, 39 e 40 classes, né. Por exemplo, na Espanha, unicamente temos essas 8. Fica muito mais simples. Realmente, acusticamente, vale a pena ter tantas classes? Não será que são umas muito iguais a outras, né? Então, inclusive, isso um desejo, né, que o Marcos e eu temos é poder igual implantar agora com a revisão do plano diretor de São Paulo, um zoneamento acústico mais simplificado, né? Que não tenha pode ter nada a ver com outras implicações urbanísticas, sino que pode ser simplesmente um layer dos objetivos de qualidade de ruído que tem que ter em cada área de uma forma muito mais simples e entendível, né? Aqui esse seria já o mapa de ruído de Madrid, o mapa estratégico de ruído de Madrid, né? Como o Marcos falou, as cidades europeias, desde 2007, as cidades de mais de 100 mil habitantes, elas têm que fazer seu mapa de ruído cada 5 anos. Então, isso que foi o grande incentivador, né, principalmente na Espanha, de acústica ambiental, né, porque tinha outros países mais do norte da Europa, principalmente, Alemanha, que já vinha fazendo os mapas de ruído com antecedência, e a legislação europeia simplesmente veio a consolidar o que eles já estavam fazendo, né. No caso da Espanha, foi um empurrão que a gente conseguiu,
né, para esse desenvolvimento da acústica ambiental, né, é um mapa dinâmico, tem uns carrinhos que vão com uns microfones e vão medindo, vão monitorando, vão tomando amostras do ruído em vários pontos da cidade, assim, e vemos que além do mapa de ruído, uma coisa que o Marcos já comentou, temos também um mapa como do silêncio, um mapa que chama das zonas tranquilas, aqui que são uns espaços naturais que precisam de uma proteção contra a contaminação acústica, que não é simplesmente reduzir o ruído de grandes avenidas, grandes bairros, indústria, comércio, sino preservar o que já temos de silêncio hoje, né? Então o mapa de ruído, além de ser um mapa de ruído, também tem seu mapa de silêncio, né? Nesse caso, parques, assim, lugares que teriam muito a ver com esse Sonwalk que o Marcos, com esse Hard City que o Marcos apresentou, né? Lugares onde podemos ir descansar, né? E esse mapa de ruído, o que nos dá essa imagem da esquerda, que é o mapa de conflitos. Esses pontos azulzinhos aí são os pontos onde são ultrapassados os limites de ruído. E o mapa do lado aparece as zonas de atuação. Na prefeitura pegou esses pontos, né? Porque o mapa de ruído ele nos vai dar o que são os pontos quentes, né? Então, que é um ponto quente onde tenho muito ruído e muitas pessoas expostas. Se eu tenho muito ruído, mas não mora ninguém, não seria um ponto quente, não seria uma área de conflito, né? Então, isso aí você vai marcando e se descrevem todas essas. Esse faz parte do plano de ação de Madrid. Eles vão pegando, sonhando, colocando prioridades e explicando por que essa área, esse ambiente é ruim desde o ponto de vista acústico. Então, cada área que aparecia como conflito, a prefeitura faz um relatório explicando o que está acontecendo e o que daria para fazer para melhorar, né? Então, que isso se materializa que o Marcos falou, nos planos de ação em matéria de contaminação acústica, né? Que os objetivos desses planos é adequar o ambiente acústico da cidade, nesse sentido, tocando 5 itens, né? Um a sensibilização e educação da população, também que está muito com os hábitos das pessoas, mobilidade sustentável, o Marcos falou, a maioria das medidas dos planos de ação para redução de ruídos passam pela uma mobilidade mais eficiente, lazer noturno é um problema na cidade, atuações sobre a paisagem urbana, são atuações que têm a ver mais com urbanismo e ordenação do território, que é com o uso do solo, né? Então, essas ações, contra o ruído, elas são sempre mais eficientes, né? Esse é um clássico da acústica, quando elas são aplicadas na fonte de ruído, né? Depois, tem as ações que eu posso fazer, adotar o meio de propagação, né, entre o receptor e a fonte de ruído, e por último, seriam as ações mitigadoras que eu faria desde o ponto de vista do corretor. Não consigo baixar o ruído na fonte, não consigo modificar, alterar nada da propagação, então eu me isolo do ruído, como seria colocar, por exemplo, umas janelas acústicas que se colocam na Europa, até pagas pelos aeroportos, nas cidades que ficam próximas a esses aeroportos e estão expostas ao ruído, né? Então, aí temos da Prefeitura de Madrid toda a lista de atuações que vão fazer para a redução do ruído. Por exemplo, muita renovação da frota dos veículos municipais, acesso restrito de veículos pesados de transporte de mercancia no centro das cidades. Zona 30, assim, Madrid virou uma cidade que é muito difícil você se locomover com seu veículo próprio. Tipo, está feita todo para você ter que usar o transporte público. Você paga muito por estacionar, não pode estacionar mais de 2 horas, tem pouca vaga. Então, tudo está feito para aproveitar essa redução de ruído na base da mobilidade, mas tem outras também, como podem ser rotatórias no lugar de farol, alternativas para a colheita de lixo, que é uma fonte que dá muita reclamação, instalação de pavimentos fonoabsorventes, instalação de barreiras acústicas,
distribuição de habitações compatível com o ruído também aparece. Por exemplo, conforme a legislação espanhola, você não pode construir uma edificação residencial do lado de uma fonte de ruído. Você pode construir comercial, pode construir recreacional, mas não vai colocar o problema um perto do outro, né? Então é isso. Por exemplo, aqui temos um plano de ação fala Zona 36, e uma rua, Sinêncio Delgado, onde a prefeitura vai instalar uma barreira acústica de 122 metros e 160, são duas barreiras de 3 metros de altura, fonoabsorvente para a proteção desse ambiente. Esse foi um ambiente onde o mapa de ruído acusou um conflito, então a prefeitura viu que tinha que fazer algum tipo de tratamento, empreender alguma ação para reduzir o ruído dessa população que morava nessa zona de conflito, né? O que falamos, né? Veículos, alterações na coleta de lixo. A Prefeitura de Madrid tem um centro de acústica que eles medem o barulho de todos os veículos públicos. Eles fazem essa fiscalização, né? Para que eles mesmos não sejam o problema, né? Aqui, pavimento fonoabsorvente, aqui temos os números de quantos metros quadrados de pavimento fonorredutor foi instalado na Prefeitura de Madrid desde 2007 a 2014. Essa rua da imagem tem pavimento fonoabsorvente e tem o radar que mais multas coloca de toda a Espanha. É uma rodovia com 4 faixas que tem que ir a 50. O pessoal não entende. E esse radar está aí por conta do ruído, para reduzir a velocidade, uma redução de ruído pela redução da velocidade. Já tomei várias multas lá quando instalaram no começo, né? Mas até o pessoal entender que era por ruído, o pessoal não entendia nada de por que estava aí. Por exemplo, a medida estrela, assim, né, de redução de ruído, né, lógico que muito mais abrangente, foi o soterramento da M30, que era uma rodovia, tipo um rodoanel, que ficou bem dentro da cidade, e foi colocada toda por baixo da terra, com essas tuneladoras, assim, o tamanho da perfuradora, né? E passou a se chamar Calle 30, que é Rua 30, né? E aí dá para ver como que foi agora todos os veículos passam por baixo e como que mudou, né? Não precisa nem falar das melhorias que isso trouxe para essas áreas da cidade, né? 2004, como que estava decongestionado e como que está agora arborizado com esse novo projeto, né? A Ponte de Segovia, mesma coisa, várias áreas verdes, áreas silenciosas, né? A Ponte do Rei, né? Então, aqui vemos, inclusive, como o ruído fez parte desse projeto também. Se fizeram medições, vendo que a redução de ruído foi antes e depois desse soterramento de mais de 15 decibéis, as pessoas expostas durante ao ruído diminuíram muito na área, né? Tudo isso foi feito em uma macro-operação urbanística com perspectiva acústica, né? Com critério acústico, né? Aqui já não é caso de Espanha, mas, por exemplo, falando de barreiras acústicas, isso em Copenhague, na Dinamarca, é um concurso de barreiras acústicas que iam colocar num bairro, colocar uma amostra de cada uma para os vizinhos votar qual que gostava mais, qual que achava mais bonita, e a prefeitura iria instalar a que fosse mais votada e mais do gosto dos vizinhos. Achei uma iniciativa bem legal. Importante também essas barreiras acústicas, como eles produzem um impacto visual, né? Tudo lá naqueles países se fazem grandes estudos de impacto acústico das barreiras acústicas, principalmente essas que ficam altas em viadutos, assim, porque elas dão uma poluição visual no ambiente. Então se fazem projetos de como melhorar, como reduzir esse impacto. Aqui vemos como também como uma área totalmente residencial fica a escassos 2 metros de uma rodovia gigante. Você, estando do outro lado da barreira, você nem imagina que você teria esse tamanho de rodovia do lado dessas residências, né? Barreiras acústicas com painéis solares, ou, por exemplo, esse shopping que fica na cidade de Utrecht, na Holanda, que foi feito com a concepção de barreira acústica. Ela separa esse bairro
e esse hospital que fica do lado da rodovia, de forma que o ruído da rodovia não chega nessas áreas residenciais e de hospital, né? Então, para ver como túneis acústicos, às vezes falam, por que aqui tem um túnel na Europa? Que estranho, esse túnel não passa por debaixo de nada, é um túnel acústico, um túnel para evitar que o ruído desses viadutos chegue nas fachadas dos edifícios. Aqui, esse daqui é a Coreia também. Como fazer aqui barreiras acústicas urbanas, como harmonizar elas com a cidade, né? A barreira acústica, às vezes temos o conceito de que é toda igual, né? Lá na Europa não é toda igual, né? São projetos bem diferenciados, né? E tudo isso, logicamente, tem que ser feito com critério, né? Com critério para melhorar a vida da população, né? Como nesse caso aí na Espanha também, né? Que colocaram umas barreiras acústicas que não serviam de nada, né? Então, os vizinhos ainda falam, estão gastando dinheiro e não estão resolvendo o problema, né? Só por falar que colocaram barreiras, mas eu continuo com o mesmo problema de ruído, né? Então, aí dá para ver ruídos novos, chega de enganação, assim, né? Então, tudo tem que ser feito com critério, né? Com trabalhos de engenharia para que não torrar o dinheiro do contribuinte com coisas que não servem de nada, né? Então, muito obrigado, era isso, assim, por dar uma pincelada do que se está... Legal, adorei essa última barreirinha aí. E é legal que a população se ligou, né, meu? Chega de enganação até ali na faixa. Imagino, né? Deveriam estar pedindo uma solução para o problema de ruído anos e anos, né? Quando chegou, não resolveu nada, né? Excepcional, adorei ver aí todas essas apresentações, inclusive toda a preocupação estética, né? Porque também a barreira ela acaba sendo um elemento, né? Um elemento que ela acaba, realmente, se não for bem projetada, ela acaba também prejudicando muito, né? A questão de dividir e tudo, né? Visualmente o espaço. Então, realmente, os projetos de barreiras é importante que ele tenha ali uma questão da estética, né? Inclusive. Estamos em um congresso de arquitetura, né? Então, para ver o potencial que realmente tem esse setor também, desde o ponto de vista de estético também, que você está falando. Muito bom, obrigado, Ana. A gente vai ter um tempinho ainda depois, eu tenho umas perguntas para fazer para você depois aqui. Então, vamos ouvir o Zé Augusto agora. Zé Augusto. Zé Augusto. Eu estava ouvindo, diferentemente do Marcos e do Juan, eu não preparei uma palestra, uma apresentação. Eu falei assim, eu vou lá e vou falar, porque eu sou velho. Eles são jovens. Por que eu estou falando que eu sou velho? Porque eu sou velho mesmo. Eu nos anos 70, vamos dizer, 76, um pouco antes disso, 1976, eu acompanhei, por exemplo, o desmonte do Parque Industrial da cidade de São Paulo. Que uma coisa que você precisa ter alguma idade para poder ter participado disso. Então, dentro da cidade de São Paulo, tinha, por exemplo, clientes ou empresas muito, muito, muito legais. Eu me lembro, fundição de ferro foz, Gradiente, que fabricava um negócio que chamava amplificador, caixa acústica, que acho que ninguém nem mais sabe o que é isso hoje em dia. Toca-disco, um negócio que botava um pedaço de plástico que tinha uma agulhinha em cima que tocava música. Tinha a Meridional, que fazia panela de pressão, fazia talheres. Essas empresas eram colocadas em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Então é curioso ver que hoje o maior problema de São Paulo é veículo, ruído veicular, mas para quem é velho, o ruído industrial em São Paulo era uma coisa muito importante. Essa é uma história não contada, essa é uma história não discutida. Santo Amaro, a Gradiente estava no bairro de Santo Amaro. Não é que estava no meio do mato, num parque industrial.
Então é curioso como que a percepção desses, vamos dizer assim, desses incômodos e dos ruídos nas cidades também se alteram ao longo do tempo. Essa questão do minhocão que o Marcos falava, eu acho curiosíssimo, porque eu era início de maturidade, sei lá, devia ter uns 16 anos, alguma coisa assim, o absurdo que era a construção de um negócio como esse no meio de uma cidade, uma coisa que não é que é criminoso urbanisticamente de hoje, já era criminoso urbanisticamente naquela época, já havia ferramenta e já havia olhar e já havia escuta para poder se saber que construir uma trapisonga daquela a 1 metro da janela das pessoas não poderia dar bom resultado. Evidentemente não poderia dar bom resultado. E, por acaso, meu pai, que já faleceu há milhares de anos, fez medições acústicas lá. Independente de IPT, ou seja lá o que for, está no jornal do Estado de São Paulo, uma briga horrorosa do meu pai com fiscais da prefeitura, os fiscais dizendo que não tinha problema, enfim, já era lá daquele momento. E é engraçado, porque quando eu olho nas referências americanas, nas publicações da revista de engenharia, do Instituto de Engenharia do Brasil, já havia essa discussão sobre como colocar os prédios em relação às rodovias, para poder não ter ruído e tal. E eu não estou querendo minimizar a apresentação, não, muito pelo contrário, estou querendo sublinhar uma coisa que me veio à cabeça, como essas questões estão diretamente ligadas ao fator de bem-estar social. Quer dizer, quando o Juan fala sobre pavimento que faz menos ruído em Madrid, eu acho super curioso, porque não tem pavimento em São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade que não tem pavimento. As pessoas andam em carro se chacoalhando de buraco, de valeta, disso, daquilo outro, e a gente está falando de pavimento que produz menos ruído. Então, eu fico pensando como a cerne dessa questão está no entendimento do bem-estar social, do bem-estar das pessoas na cidade. Eu não acredito que os profissionais em acústica no Brasil conheçam menos acústica urbana do que nos Estados Unidos. Eu particularmente, não acredito, eu não posso acreditar numa coisa dessa, eu não posso acreditar que no Brasil as pessoas que trabalham com ruído ambiental têm alguma coisa a aprender a não ser como troca de energia, como troca de informações, entendeu? Agora, se luta contra uma coisa muito grande, que é a falta de noção, a falta de uma captação, de uma reivindicação sobre bem-estar social. Eu acho que isso é muito interessante para ser pensado, que foi uma coisa que aconteceu quando houve o desmonte das indústrias em São Paulo. As pessoas não aguentavam mais aquela coisa do barulho, e não aguentavam mais. Como é que acontecia o negócio? A pessoa fazia uma reclamação na CETESB, olha só que genial, a mesma CETESB que tem agora é a CETESB que tinha antigamente. A CETESB ia lá, fazia uma medição, fazia, sei lá, os seus laus, alguma coisa assim, e dava um tempo para a empresa poder ter a renovação da sua licença de operação ou da sua licença de funcionamento. Esses caras a indústria era obrigada a contratar um projeto acústico, e aí caía a realidade objetiva. Era inviável economicamente se modificar alguma coisa. Quer dizer, imagine modificar o ruído que a planta da Gradiente produzia num vizinho adjacente a ele. Era muito mais fácil fazer outro business com aquele terreno. E eu acho que houve uma perda muito grande ao longo do tempo no Brasil desses patrimônios, sabe assim, tipo assim, esta ação da CETESB, reclame com alguém nesse PSIL para ir fazer uma medição num negócio que esteja te incomodando. A diferença é brutal com relação
ao tempo. Eu fico pensando nessas coisas, viu, Marcos? Quer dizer, que eu acho que é uma discussão super, hiper oportuna de trazer para a discussão, para o debate com relação ao urbanismo, pensando como bem-estar social, pensando como um bem geral. Assim, eu acho que é super instigante a questão dos sons na cidade. Eu acho que é um partido que podia ser pensado não só como o que me incomoda, mas também como aquilo que me enriquece. Eu queria ter falado mais sobre isso, eu queria ter falado como o poema Cidade, do Augusto de Campos, fez parte da minha formação e da minha escuta sobre o que é os sons na cidade. Mas eu fiquei tão maravilhado com a apresentação de vocês e me lembrando de menino com 18, 19 anos, fazendo medição de ruído ao redor de indústria, que aí eu não falei sobre aquilo que eu queria falar, e foi legal de eu não ter preparado, porque eu vejo o grau da discussão que está no Brasil, o padrão super legal, e as dificuldades que são relativas a isso aí, de bem-estar social, de envolvimento de urbanistas, de envolvimento dos arquitetos, de parar de olhar com um profissional de acústica não como um leitor do Augusto de Campos, não como um leitor do Ezra Pound, mas como um colocador de janelas grossas, que é uma coisa que me irrita profundamente. Então, a gente tem um grau de profissionais do mais alto gabarito, que gente como vocês, por exemplo, que estão trabalhando mais ativamente com isso, e eu acho que é bacana, quer dizer, que haja mesmo que a associação faça uma contribuição no plano diretor, pensando na coisa além do mapa, entendeu? Quer dizer, tem o mapa e o que vem depois do mapa. Eu acho que isso aí que é legal, entendeu? O que é que vem depois do mapa? A gente quer ter asfalto que não faz barulho, a gente quer, não é? A gente quer mais comida lá, coisa lá do Arnaldo Antunes, né? Que a gente quer mais coisa, né? A gente não quer só, a gente não quer só isso, a gente quer chouriço também, essa coisa do asfalto. E o que é louco com a questão de ruído é o seguinte, quer dizer, que eu buzino hoje para alguém sair. Eu sou um imbecil que buzino para alguém sair da minha frente, mas que estou incomodando alguém que está dormindo. E amanhã eu serei incomodado porque teve um imbecil que ficou buzinando na porta. Quer dizer, somos nós mesmos que provocamos esse tipo de coisa. Então, acho legal essa discussão sair só da seara dos acústicos e a gente invadir mesmo as questões de urbanismo, de legislação, dessa coisa de plano urbano. Era o que eu tinha para falar. Vocês falaram tão bem que eu ia falar sobre a poética dos sons urbanos, vai ficar para outra. Eu achei tão importante tudo que vocês estão fazendo, que tão maravilhado, que eu falei, eu vou falar depois, então vou gravar um outro para falar sobre as poéticas dos sons urbanos. Era isso mesmo. Nossa, sensacional, José Augusto. Quem não sabe, José Augusto, o pai de José Augusto é um dos pioneiros da acústica no Brasil, ele cresceu ouvindo desses assuntos em casa, então não é de hoje. Não. Então, o que ele não viu, ele ouviu ainda. Então, é um privilégio ter você aqui falando com a gente, José Augusto. Muito obrigado pela acolhida, não é, que a Proacústica me deu. Nossa, José Augusto, essas reclamações da indústria, é fácil também reclamar, né? Porque tem CNPJ, né? Mas do tráfego você vai reclamar com quem, né? Mas o problema do tráfego não tem ninguém. Somos nós que fazemos, nós precisamos deixar de fazer. As pessoas têm que estar abertas para esse tipo de discussão, seja os legisladores, seja, enfim, quer dizer, quem buzina não buzinar tanto, quem planeja a implantação, de pensar de forma diferente. Por isso tem no mapa nos planos de ação de Madrid, por exemplo, por isso tem um item só de educação, né? Porque realmente sim, é de conscientização e educação, né? Além de todos os investimentos em barreiras de pavimento, também não sim, adianta nada se não fazemos nossa parte, né? Eu lembro que no Minhocão foi bem divertida a ação que a gente fez no Minhocão, foi talvez a mais legal de todas, porque tinha um envolvimento, José Augusto, de muitas, da sociedade toda, associação de bairros,
estava lá vereador, e tinha o cara que está desenhando o projeto de como vai ser esse parque, né? Então, quando você traz realmente para a sociedade ali discutir o assunto, acho que esse talvez o papel como associação hoje, esse seja o nosso papel, trazer para a pauta, né? Chegar no plano diretor, que nem você disse, o plano diretor tem muita coisa que não pode. Tem um programa genial que o pessoal das BEA tá divulgando aí, que mostra o que não pode. O Copan não poderia ter sido construído hoje com a legislação de São Paulo. Tem muitos... O centro todo de São Paulo não poderia ser construído com a legislação que a gente tem, porque é uma cidade que não permite que se adense, né? Por isso que ela acaba se espalhando para os lados. E os terrenos que têm potencial construtivo estão muito distantes dos centros. Então, a gente está jogando a população para mais longe ainda. Então, eu acho que essas coisas têm que ser repensadas, Marcos. Essas coisas têm que ser repensadas. Imagina o seguinte, não tem nada a ver com esse tema, mas, por exemplo, a Ópera de Oslo não poderia ser construída no Brasil. A disposição das cadeiras da Ópera de Oslo não poderia ser construída no Brasil, porque no Brasil a legislação é mais restritiva do que um país que tem uma população de velhos 3 vezes maior do que o Brasil. Não dá para entender algumas coisas, entendeu? O Brasil é o único... São Paulo é das poucas cidades no mundo que você não pode ter lugar para poder comer com uma mesinha na rua, porque aglomera, daí coloca todo mundo para dentro de restaurante. É maluco, é maluco. E acho que é bacana que essas legislações comecem a receber subsídio de gente que está no mercado, de gente que está à frente das questões, não é? Que não deveria ser visto como inimigo, não? Às vezes é difícil até achar o interlocutor, né? Né, falando, por exemplo, do CONAMA, né, quem é? Quem é, né? Quem é? Isso, quem né? O Juan, você falou da vida noturna, o Juan, quando eu estive em Madrid, fiquei espantado de ver como o madrilenho é festeiro, né? Me lembrou muito o centro de São Paulo, ali, aqueles barzinhos que fica todo mundo de sim, pé. Sim. Eu fui trabalhar em Madrid. Eu fui trabalhar lá no Teatro em Madrid, e eu achei lindo um hotel que tinha na Porta do Sol. E o cara falou, não, mas não é uma melhor escolha, mas eu achei o hotel, cara, eu não consegui dormir a noite inteira. Era um barulho na rua, as pessoas fazendo uma baderna, uma algazarra, bebendo. Aí tem que se juntar a elas, né? Senão não pode ir com elas. Mas agora tá essa foto que eu coloquei de reclamação, de protesto em relação ao barulho, é pelas medidas do Covid, né? O prefeito de Madrid, né? Para não continuar com a atividade econômica de bar e restaurante, permitiu aumentar muito as mesas na calçada, né, porque dentro está muito mais restrito. Claro. Então, o pessoal já está, tipo, às 9 horas, já pegando lugar lá no bar, no boteco, já tomando cerveja às 9 da manhã, porque o pessoal verdade. Então, piorou muito, né, porque as pessoas que moram em cima se sentem incomodadas por conta do ruído, né? Ali eu fiquei massacrado, eu escolhi um hotel que era um hotel velho, bonito, não sei o que, no dia seguinte eu cheguei para trabalhar no teatro com os olhos daí eu mudei, daí eu concordei com o cliente que eu não fiz a melhor escolha. A gente vai passar por isso, né, Juan? A gente vai passar por esse momento de recuperação pós-pandemia também aqui, né? Agora a Europa está um passinho na nossa frente, acho que a gente vacinando todo mundo, vai ter uma nova retomada das coisas aqui, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu me lembro, também jovem, agora o Juan falou, essa coisa de troca de vidros de prédios por ruídos urbanos. Eu me lembro disso na Inglaterra, que tinha um programa de trocar vidros em prédio, principalmente para quem era mais velho, tinha ido na Segunda Guerra. Eu não me lembro exatamente como. Vocês veem alguma perspectiva disso acontecer no Brasil? Quer dizer, de ter um plano que, de alguma maneira, o ente público faça esse tipo de investimento numa edificação privada? Como que vocês veem isso?
Sim. Na Espanha se faz muito que chama retrofit energético. Então troca muita esquadria, né, que acaba sendo acústica, mas é mais porque por causa de energético, tá. A agenda, né, da Europa em relação à eficiência energética é muito mais forte que a acústica, né, assim, né, Estados Unidos também tem sido, viu, Juan? Num projeto assim entre o índice do STC, o índice térmico estava prevalecendo quando há o conflito. Isso, o que tem acontecido, Zé Augusto, é que as construtoras, né, os prédios novos que têm que atender a norma de desempenho, eles já têm que levar em conta os ruídos da cidade, né? Então... por causa da coisa da fachada. Tá. Por causa, em função da norma de desempenho. Então, os prédios que estão sendo construídos hoje, se estão realmente em uma zona saturada, eles têm que ter castilhos com acústica muito melhor. Então, algum avanço teve nos últimos 10 anos, deu para ver que coisas que eu nunca imaginei ver em habitação social, castilhos de 2 folhas de vidro e castilho persiano. Que normalmente era aquele castilho, sabe, de aço, sem vedação nenhuma. Hoje você tem castilhos realmente aí que a fachada dá 30 dB de isolamento numa habitação social. Então, isso foi uma evolução, o Juan também deve ter visto isso acontecer também nos projetos que ele faz, né? Não tem como, né? É financiamento da Caixa Econômica Federal e tem que atender, né? Senão não libera a verba, né? O que eu acho muito bom também. O que o Marco sempre fala, né? É que antes janela acústica era um luxo, né? Assim, e agora popularizou bastante graças à norma de desempenho. Os fabricantes, inclusive, estão perseguindo, né? A gente percebe isso. Eles estão perseguindo conseguir janelas de alto desempenho e baixo custo para conseguir vender para esse mercado, porque é um mercado milionário. É um mercado que você pega um projeto de uma construtora com 27 torres, 50 torres. Então, quem não quer vender essa quantidade de janela, né? Então, acho que, nesse ponto, o mercado, a norma de desempenho trouxe esse salto de qualidade, principalmente para as fachadas. Quando eu falo de bem-estar social, estou falando um pouco sobre isso, quer dizer, a percepção que a pessoa, além de casa, é legal que o prédio não caia, que a torneira funcione, que o cara não fique incomodado, alucinado com alguém movimentando alguma coisa em cima. Quer dizer, quando eu falo, nesse sentido que eu falo de bem-estar social, alguma coisa... e que parecia talvez impossível alguns poucos anos atrás, e não é, né? É um tijolo um pouquinho melhor, não é tijolo de ouro, na verdade. Talvez. É uma coisa um pouco melhor. Você está falando justamente, Zé Augusto, eu percebi muito, o pessoal que fabrica bloco cerâmico, ele deu uma melhoradinha no bloco dele, já melhorou muito. Ele mudou um pouquinho a fabricação, melhorou muito o desempenho acústico. Bloco de concreto é a mesma coisa. Então, a gente vê que realmente a norma de desempenho trouxe uma melhoria realmente democratizada, né? Assim, para habitação de todos os níveis. Então, é uma iniciativa que eu acho que realmente trouxe uma transformação para o mercado. Gente, só como a gente está no fim do nosso tempo, eu queria ouvir as considerações finais de vocês. É uma pena que talvez a gente tenha que fazer outros desse, porque é muito divertido, muito gostoso falar com vocês a respeito desse assunto. Parece que dá para a gente ficar umas 4 horas falando tranquilamente, mas aqui a gente tem pouco tempo. Então, Juan, você faz umas considerações finais para a gente aí, o que você acha que a gente conclui disso e o que a gente pode deixar de recado para os arquitetos que nos assistiram até aqui? Assim, né, eu fico um pouco com pensando, né, que na Europa tiveram a sorte de ser obrigados a fazer tudo isso, né? Aqui não temos assim um interlocutor igual a nível federal do país inteiro atrás de uma política de redução de ruído. Faz mais a nível de prefeitura, quando as pessoas igual estão conscientizadas, a prefeitura vai mais nessa linha, às vezes sai a pessoa da prefeitura para outro lugar e esses projetos param. Então seria muito legal se a gente tivesse uma norma de desempenho ambiental, né? De acústico, de ambiental, né? Igual que foi abraçada por todo o setor, que nos permita fazer todo esse desenvolvimento que estávamos falando de melhora do conforto acústico das edificações para o ambiente acústico urbano também, né?
Nossa, perfeito, Juan. José Augusto, suas considerações? Eu acho aí também, eu acho que a gente tem que ir no Brasil subindo o degrau e cada vez que subir um degrau, não voltar atrás. A gente está falando de bem-estar social, a gente está falando das pessoas terem água, terem boa condição de moradia, é isso. Se o Brasil só anda na base da norma, façam uma norma. Mudem a história, né? Eu acho que isso que é legal. Bem, agradeço muito aí a presença de vocês dois, foi muito legal realmente poder ter essa oportunidade de falar com vocês. Queria agradecer as pessoas que ouviram aqui, que participaram do webinar. Vamos ter outros, né, webinars até o fim aí do UIA, fiquem de olho aí, vamos ver o que ainda mais vai rolar do ponto de vista aí da acústica nesses eventos. E é isso, agradecemos e nos vemos no próximo então, gente. Obrigado, Juan. Obrigado, José Augusto. Nos vemos aí. Muito obrigado. Um prazer conversar com vocês. Obrigado, eu. Obrigado. Tchau. Beleza. Tchau, tchau.